E dentre deles, o mais importante para as edificações, nós temos as barras. Dentro das barras, nós temos vigas, colunas e também fazemos treliças, tá? Normalmente, as treliças são formadas de triângulos e a ideia é que tenham as cargas nos nós, e assim por diante. Isso não significa que também eu não possa fazer também arcos trelizados, mas o grande segredo é, de novo, sempre ter esse tipo de coisa. Como nós falamos nas aulas anteriores, o importante desses elementos é ter a propriedade do material, principalmente eu preciso do módulo de elasticidade, né, que é diferente para cada material e é especificado nas normas, e do coeficiente de Poisson. Conceitos estes que vocês aprenderam em resistência de materiais ou em algum outro lugar. Por outro lado, vocês precisam as secções transversais, né? Nesse caso, as áreas, as inércias, entre outros, tá? Tudo isso porque nos elementos de barra, como nós tínhamos dito, nós temos uma barra bem simples e podemos ter o comportamento axial, que é o mais básico, e ela se pode formar esse delta, né? E com esse P que está aqui, falávamos sempre da questão da fórmula básica dos elementos finitos, que é isso que está aqui, né? Força, rigidez, falávamos de uma rigidez de uma mola, e deslocamento. Ok, quando nós temos só a parte axial, nós dizemos o seguinte, ó, pela teoria de Hooke, nós dizemos que o modo de elasticidade vezes a deformação é igual às tensões. Aqui, no caso, só temos tensão axial. E por isso, por outro lado, dependemos da carga aplicada e da área desse material. E uma medida da deformação específica é sempre referida ao comprimento da deformação longitudinal dividido L. Graças a isso, misturando este sigma aqui e esse y aqui, nós ficamos como P entre A igual a E por delta entre L, e conseguimos concluir que delta é igual a PL entre EA. O interessante disso é que se nós reescrever essa equação ao que nós chegamos nessa forma, o P seria o F, o delta é delta, né? Não tem nenhum problema, e nós teríamos o seguinte, ó, P igual a que o delta vem aqui, diz EA entre L e o delta. Nós chegamos aqui à primeira grande conclusão, que é aqui a rigidez axial é EA entre L. Dessa mesma maneira, nós vamos ter rigidez à flexão. Embora numa viga que tem muitos mais graus de liberdade, né, que já vai ter talvez carga concentrada e carga distribuída, nós vamos ter todos os graus de liberdade de momentos e tudo, ou seja, no plano e no espaço mais ainda. Bom, por que isso? Porque nós já fizemos na aula passada um modelo de barra para nós começar a usar o SAPIN. Mas hoje nós vamos ir além. Além de barras, nós temos outros elementos que são fundamentais nas estruturas. O segundo elemento fundamental nas nossas estruturas, e que nós trabalhamos nos cursos de engenharia civil de maneira simplificada, são as placas, tá? Onde você tem uma altura delas aqui, H, que é bem pequena. Em geral, a carga que tem eles em cima são cargas pontuais ou carga distribuída, e eles têm uns comportamentos que são típicos de flexão.
Se nós tirar uma faixa disso aqui e separar essa faixa só num sentido, né, observamos que o comportamento da placa é a flexão, tá? Devido à carga que tem aqui. Então, ela tem flexão, vai ter flexão nos dois sentidos. Só que as placas, como são tratadas? Elas são chamadas normalmente de lajes, porque é a aplicação mais comum que nós temos, as lajes de concreto. Dentro delas, a laje maciça, né? Escrevi errado, as lajes nervuradas e assim por diante, que não é a nossa ideia tratar disso aqui nesse curso. Mas o importante é o seguinte, como que se aprende isso aí? Para aqueles que já fizeram concreto, em realidade se usa as tabelas de bares, mas há outras alternativas, como as tabelas de Ceserne, né? E métodos simplificados, que são muito simplificados, como o de Marcos, que realmente eu nem consideraria, porque ele é simplificado demais. Nessas tabelas, normalmente, quando vocês aprendem em estrutura de concreto, vocês têm uma relação, uma tabela de a distância entre a retangularidade ou não dessa placa, né, digamos a entre B, a vezes chama de L1, L2 ou assim por diante, e vai desde 1, que é uma placa quadrada, até 2. Por que não mais 2? Porque a relação 1 seria quando os dois lados iguais. A relação retangular maravilhosa é quando eu tenho essa relação, 2, né? Esse é o retângulo perfeito. Quando a placa aumenta mais de tamanho, o seu comportamento não muda. Ele só vai ter flexão nessa direção menor. Normalmente, as placas sempre se dimensionam pela sua dimensão menor. É do lado menor que ela vai resistir mais. É o lado menor onde vai ter que se suportar mais coisa. É a velha história, por exemplo, de carregar um objeto, uma tábua, entre uma pessoa baixinha e um cara muito alto. Quem carrega mais? O baixinho. Por quê? Não é só a carga que tem aqui, também vai vir uma parte horizontal. Então, o que ele inclina aqui, esse que está aqui, então o lado menor sempre vai receber mais esforço. Isso é uma coisa típica da natureza. Você pode fazer esse teste, né? Pegar alguma coisa aqui e um levanta mais, então, com a esperteza, quando carrega alguma coisa, levantem mais alto que o outro vai carregar mais que vocês. Tá bom? Mas não sejam tão espertos assim. Então, as placas, vocês trabalham e acham alguns alfa ou K ou alguma coisa que tem esses numerinhos, e a partir daqui, vocês determinam os momentos em X, o momento em Y e o momento assim. Além do deslocamento, que a vezes chama de W, tá bom? Ok. As placas, em geral, se trabalham com a teoria de placas finas. Placas finas, em geral, são aquelas onde o lado menor, né, que vamos chamar aqui de B, né, tem essa relação. Se eu tiver um lado menor de 400 dividido, onde a centímetros, aqui é uma placa para 4 metros. Eu vou usar agora do comentar. Se baseia bem parecida que nem a teoria de Euler-Bernoulli, né? Bernoulli, de vigas que vocês aprenderam, né? O que vocês aprenderam em viga? Vocês dizem aqui, ó, as secções em relação ao eixo neutro, né?
permanecem, ainda quando a deformação, perpendiculares a essa coisa que nós chamamos de linha neutra, certo? E a partir daqui, por exemplo, para uma típica secção retangular, nós decíamos o seguinte: em função dessa linha neutra, tinha uma parte que eu tenho compressão, que é assim que trabalha no diagrama, e uma parte que vem atração, tá bom? Eu vou puxando para cá. E é dessa maneira que nós tratamos a teoria de vigas, né? Lembrem-se que nós fazíamos que a tensão era M vezes Y e MI. E a propriedade geométrica da secção. É o momento de segunda ordem da área. O Y é a distância aqui que nós medimos sempre da linha neutra, para onde nós queremos o máximo das tensões que ela vai se distribuindo linearmente. Ou seja, visto assim lateralmente, nós temos esse tipo de coisa. De um lado temos compressão e tração. E o Y vai percorrendo de cima para baixo até um máximo de H meio e até um mínimo de menos H meio, certo? Ok. Toda essa teoria é resumida a uma equação diferencial que é muito simples, que é desse tipo, né? Menos M entre E e I, certo? E graças a isso, fazendo a devida integração, é uma equação diferencial de segundo grau, mas muito simples, né? Graças a isso é que vocês aprenderam em resistência de materiais, em análise estrutural, a poder determinar flechas e outras coisas. Um pouco também vai, que é o método de deslocamento, onde você vai achar, né, com as matrizes de rigidez, o vetor aqui de deslocamentos e as forças aplicadas, resolver para ter o deslocamento, esse tipo de coisa. Mas isso tudo é para elementos de barra. No caso, nós vamos ver agora que nós temos uma teoria de placas de Kirchhoff, que é bem equivalente aos princípios que nós usamos para as vigas, tá? Agora eu vou passar para outro material, certo? Bom, vou reduzir essa tela, esse tamanho, e eu vou mostrar essas transparências, como eu disse, do professor Rogério José Marsac, mais conhecido como Rato, sobre pressão de placas finas. Vejam bem que nós temos duas grandes teorias de placas, das placas finas, que é Kirchhoff, e as placas semi-espessas, que é de Mindlin-Reiner. Vocês agora sabem que a placa fina é aquela que a relação do menor lado da placa, a altura dela é menor que o menor lado da placa dividido 20. Se vocês passarem disso, vocês já passam para espessa. O outro tipo de elemento que nós temos, que não vamos comentar ainda, é o bloco, que é um elemento que essas três dimensões são equivalentes, tipo das fundações, por exemplo. Ou seja, na viga nós temos uma secção transversal, que suas dimensões são muito pequenas, com comprimento na placa, da placa é bem pequena comparada com as outras dimensões. Na flexão de placas, tá? Olha aqui, aquilo que eu estava dizendo aqui, né? Que aqui nós temos de disponível, ó. Nós temos barras, placas, a barra temos vigas e temos as cascas, né? As placas são planas e colocamos carga vertical. E a casca também, chamada de shell, né? No ambiente, no SAP vai chamar de frames, as barras, plates, as placas, e shell, as cascas, tá? Nessa teoria, é exatamente a mesma hipótese das secções planas da teoria de Euler-Bernoulli. E despreza os efeitos das formações e cisalhamento, tá? Aqui diz que é para 10 décimas. A placa fina teria... A teoria de Kirchhoff, ela vale até 1/10 do menor lado da placa. Mas para ser uma placa fina, ela tem que ser 1/20, tá? Aspectos fundamentais
para a compreensão da teoria da placa. A placa pode ser considerada finas, não tem inflacionamento. All You Need Is Love, quem não sabe essa música dos Beatles não vai entender placa, tá bom? Kirchhoff se escreve com 2H e flambagem não tem apenas significado culinário, tá? Que flambar não é aquele botar panelinha foguinho, mas você aprender um pouco de flambagem. Essa é a maneira, piadinha do Rogério Marsac. Mentira, mentira. Não é necessário que você saiba, né? Porque o que você precisa é do love, né? Love, Kirchhoff e Love que definiram a teoria de placa, né? All You Need Is Love, a teoria de love, né? Ok. Então, as placas, a gente não representa elas com suas 3 dimensões. Assim como as barras aqui, a gente não representa pelas barras realmente. Representa por uma simples linha. Então, as placas nós vamos representar por uma superfície. Aqui a teoria de gás e placa continua sendo a mesma coisa. Na hora de formar, eu continuo fazendo essa deformação. Eu não vou entrar nos detalhes, que isso aqui, para estudar placas, é uma disciplina de mestrado, né? Onde eu vou aplicar toda a teoria da elasticidade, resolver as equações de campo para os deslocamentos lineares e os deslocamentos de distorção, que são esses que estão aqui, né? E aí eu defino o campo de tensão, que é bem parecido àquela distribuição que vocês conhecem, só que agora eu estou aparecendo com tensões, que na viga só aparece tensão em X, seja por flexão ou por carga axial, eu só tenho a tensão normal. Em vigas, pela soma da tensão é puramente axial, devido a alguma carga colocada axialmente, e pela flexão, né? Aqui não, aqui eu vou ter já essas tensões em X e em Y, tá? E aqui, como que se determinam os esforços de membrana e principalmente os momentos. As placas, interessa principalmente na laje de concreto, eu reconhecer que se eu tiver as tensões, eu posso chegar aos momentos na direção XX, YY, e esse que seria o de torção. E eu, sabendo o momento de análise de uma placa, automaticamente parto para a teoria do concreto, onde eu determino a altura X do bloquinho a compressão, e depois, logo, eu consigo determinar a área de ferragem que é necessária para que esse material compósito, que é o concreto armado, resista adequadamente, além de ter estabilidade e além de ter cuidar com os limites de deslocamento, tá bom? Como eu disse, eu não vou entrar muito nos detalhes, mas essa é a equação diferencial da placa fina em termos dos esforços internos. Observem que aqui eu tenho a segunda derivada do momento. Quando eu tinha uma viga, eu só tinha esse pedacinho e a derivada não era parcial, a derivada era completa, né? E aqui eu tenho o carregamento. Graças a isso, eu posso resolver para alguns casos, e são poucos casos que se podem resolver analiticamente, de placas. Por exemplo, placa quadrada ou placa retangular com carga concentrada no meio, ou colocada em qualquer lugar, ou com carga distribuída. É bastante difícil resolver as integrais para todos os casos das condições de apoio. Então, o que se faz? Você vê que a tabela de bares tem todos os casos. Laje simplesmente apoiada, laje totalmente engastada, 2 lados apoiados, 2 lados engastados e assim por diante. Uma coisa importante que tem que levar muito em conta é isso que está aqui, tá? Que a rigidez, que nós falamos há pouco, de viga de flexão era EI, né? Que na parte matricial diz 12 aí entre L cubo, 6 aí entre L ao quadrado e aí por diante. Aqui nós temos apenas a rigidez da flexão da placa. Observem, eu vou sair um pouquinho daqui e vou voltar para esse. Observem como é que é a diferença entre barras e placas, onde eu tenho que na viga é a rigidez em barras, a rigidez é I. Por acaso, em uma barra, normalmente, no seu centroide, a gente sabe que é 1/12 de BH ao cubo. Na placa,
A minha rigidez vai ser o quê? 12 EE pela altura da placa. Desculpem, o 12 aqui embaixo. 12 por 1 menos V. Aqui, como eu já tenho interação em um corpo que tem superfície, eu preciso do coeficiente de Poisson. Se eu fazer as equivalências, ó, eu teria aqui o modo de elasticidade e aqui o modo de elasticidade. A parte geométrica que eu coloco, ou seja, da secção da placa, é apenas H ao cubo entre 12, 1 menos V, aqui faltou o quadrado, tá? Mas observem que eu já não considero aqui a largura na placa, tá? Eu só me interesso da rigidez da placa com a própria altura da placa. Vocês querem mais rigidez em uma placa, em uma laje? A única maneira é aumentando sua altura. Quando uma placa é muito fina, o que a gente tem que colocar de reforço de aço, de armadura, como comumente se chama, é muito grande. Então, a única maneira de aumentar a rigidez é aumentando isso, tá? Muito bom. Voltemos aqui, então, para isso aqui. E a partir daqui é que você vai à equação diferencial total do problema, que é chamada de equação de Navier. E, na verdade, se podem resolver algumas coisas, né? Se podem resolver alguns casos. As soluções típicas existem para algumas placas retangulares, as circulares se resolvem em coordenadas polares, e se resolvem principalmente por métodos de séries, né? As soluções, tem algumas, mas são poucas. Vocês vão pesquisar um pouco no trabalho, que eu vou explicar depois, né? Algumas soluções planalíticas, aqui tem, por exemplo, nessa transparência, as soluções analíticas, que é na forma de série de senos. Por que será que é na forma de série de senos? Vocês vão entender agora por que se usa esse tipo de função. É pelo seguinte: por exemplo, em uma viga simplesmente apoiada, se vocês tiverem um carregamento distribuído sobre ela, o que tipo de formação vocês sabem que acontece? Até no mundo real, não aparece isso aqui? Por acaso isso aqui tem alguma coisa a ver com uma função seno? Tem, né? É meia função seno. Mesma coisa acontece com uma placa. Ó, se eu pegar aquele famoso pedacinho da placa que eu fiz, se eu colocar carga por cima, a tendência dela é a fazer dessa forma. Então, eu posso representar por funções de seno a forma que dá esses deslocamentos. Está entendido? Ok. Essas soluções aí, volto a dizer, não me interessa que vocês achem, porque, afinal de contas, W, que é o deslocamento vertical da placa, que a partir daí eu vou poder também achar os momentos, vai depender de senos, né, em cada direção, de x e y, e das dimensões da placa, A e B, tá bom? Olha aí o deslocamento transversal e os momentos vão depender disso. E aqui o cisalhamento e tudo. Mas aqui, uma das coisas aqui que é para carga distribuída, envolver equações, então ele diz, uma solução para esse tipo de placa, A e B, apoiada vai ser essas sumas com esse tipo de solução, que for a tabela de CERN e a tabela de Bares. Simplesmente apoiar os momentos na outra direção e os momentos de torção. Lembrem-se dessas figurinhas que vão ser bem importantes para não fazer a sua placa. Aqui os reforços de cisalhamento. Olha aqui só, por exemplo, se vocês quiserem, né, apenas usando o primeiro termo da série, 0,04, aí está a solução exata para uma placa com carga distribuída, se você tiver o lado A e a altura da placa e o modo de elasticidade. Com um único termo da série,
eu cometo um erro de 2,5%. Usando 2, 3, 4 termos, eu tenho a solução analítica completa. Ontem, por acaso, solução por séries, olha aqui, ó, pegamos e dissemos, para a placa quadrada, dá esse valor, tá? Se você quiser saber qual é o deslocamento máximo para uma carga distribuída no centro, o que é que nós fizemos? Olha aqui, fizemos aqui na planilha Excel. Criamos um lado da placa A com 4 metros, placa B com 4 metros, uma altura da placa de 10 centímetros, definimos um modo de eletricidade de 25 gigapascal, que em kN quadrado daria 2,5 por 2 a 7, coeficiente de Poisson, que é adimensional, e aí nós calculamos a rigidez da placa, que é modo de elasticidade, altura da placa ao cubo, dividido 12, dividido 1 menos o coeficiente de Poisson ao quadrado. Aplicamos uma carga de 1 kN quadrado e calculamos, olha aqui, a série, ó, seno de NP, que aqui só teria um termo, né? E o que vai fazendo? Olha só, pro cálculo que está aqui, o primeiro termo da série dá 0,491 em metro, passando para milímetro, dá 0,49. Aí vai aumentando um pouco e o erro que eu vou cometendo, até porque a contribuição dos termos superiores da série são bem pequenininhos, tá bom? Bom, o que nós fizemos? Bom, agora vamos para a parte com elemento finito, vamos fazer a mesma coisa. Só que nós vamos trabalhar, né, sabendo que nós temos que discretizar esse tipo de coisa. Vamos fazer essa mesma placa de 4 por 4 metros, com essas características e com 1 kN quadrado. Para evitar problemas nos resultados, vamos eliminar o peso próprio da placa. Para isso, então, eu vou começar abrindo o SAP, né, para fazer esse modelo explicadinho que depois vocês vão poder modelar. Em princípio, eu vou trabalhar aqui em quilonewtons metro, eu vou criar um novo modelo, por enquanto eu só vou criar as minhas linhas auxiliares. Nessas linhas auxiliares, para representar essa placa, nos dois sentidos, eu preciso o quê? 2 linhas na direção X, 2 linhas na direção Y. Ou seja, observem, o que eu preciso representar é uma placa, né, no plano X e Y, lembrem-se que o SAP pinta assim, e aqui vem o Z. Eu só precisaria representar 1, 2 linhas na direção X e 1, 2 linhas na direção Y, certo? Então, não preciso disso. Depois, eu vou ter que dar um jeito para poder realmente modelar, colocar a carga distribuída, né, e dar todas as informações, como normalmente fazemos até com as barras. Aqui, no nosso caso, vamos trabalhar com 4 metros de distância aqui, 4 metros de distância, altura de uma placa de 10 centímetros, módulo de eletricidade do concreto de 25 gigapascal e coeficiente de Poisson de 0,2. E a carga aqui de 1 kN por metro quadrado, tá bom? Isso que nós estamos aqui fazendo. Bom, então aqui eu preciso de 2 linhas, por enquanto não. Aqui eu preciso de 4 metros de um lado e 4 metros. Se eu precisasse colocar mais linhas de aqui pode ser qualquer coisa. Aqui ele sempre no plano X, Y e uma vista. De novo, é o mesmo caminho de definir aí eu vou modificar essa maiúscula, mas no PSI, lembrem-se que esse primeiro aqui é apenas uma etiqueta. Eu posso colocar concreto C30, de acordo com as classificações da norma brasileira. Volte a dizer, se aqui fosse correto, deveria botar 25 kN por metro cúbico, o peso por unidade de volume, ou seja, o peso específico. Mas eu vou desconsiderar para não trabalhar na comparação do meu resultado. Aqui eu vou corrigir 25, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
uma elasticidade para ficar em quilonewton metro quadrado. Aqui, então, eu já tenho propriedade para minha placa que eu vou trabalhar, ok, né? C30, tudo bem. Segunda coisa que eu fazia era definir a propriedade da secção frame, que seria em barra. Não, agora é superfícies. Então, é area sections, né? Aí eu não tenho nenhuma. Tem várias opções. Tenho planos e sólidos axissimétricos. Eu não vou trabalhar com elementos desse tipo, tá? Eu vou ir direto para cascas. Embora, vejam bem, aqui eu posso colocar qualquer nome, laje de 10 centímetros. Isso aí só é uma etiqueta para eu saber com que eu estou trabalhando. Posso chamar chuchu 1, lá, goiaba 48, tomate. Mas aqui é importante que notem as opções. Isso que está aqui é uma casca fina. Agora você tem um limite, que é como uma casca fina. Não pode exceder uma relação, certo? Aí, se não, você passa para a casca e voltemos aqui para nossos desenhos. A casca, deixa eu colocar que ela receba carregamento perpendicular à superfície dela. A casca não, a casca eu posso colocar carregamento em qualquer direção, tá? E eu posso representar qualquer coisa, tá bom? É uma pequena diferença, tá? E é a mesma coisa em relação à casca fina e casca grossa. Membranas são elementos que só aceitam tração, típico das lonas tensionadas. É um material que nenhuma folha de papel, deixem pegar um pedacinho, ela não resiste nada à compressão. Em geral, isso aqui é como se fosse um tecido, mas ela esticada, ela tem altíssima resistência, típico de lonas tensionadas. Tá bom? Ok. Então, o único aqui que tenho que ter cuidado é que o material esteja bem colocado. Aqui dar a espessura, porque tem o efeito de membrana e o efeito de flexão. Na verdade, se fosse uma placa fina, ele não vai ter nem efeito de flexão, supostamente. Vamos ficar com a casca fina, tá bom? Eu criei um elemento. Esse elemento só me diz quanto que é a espessura e qual é o seu material associado e que teoria eu vou usar por baixo, que é a Kirchhoff Law, né? All Units Law. Ok, está criado, ok. Próximo passo é modelar. E se modela por desenhar áreas, eu posso desenhar por polígonos, por áreas retangulares ou de maneira rápida. Por polígonos, eu também posso ir por aqui, Não, e eu posso aqui, 1, 2, 3, 4, Enter. E aí ele já me criou essa área. Um pequeno detalhe na criação das áreas. Pequeno detalhe que é fundamental e importante, tá? Depende o primeiro lado e o segundo lado. Que vocês colocarem em uma placa, ele vai considerar que é o eixo X e o eixo Y. Se esse é X e esse é Y, automaticamente, pelas regras da mão direita, esse vai ir para cima. Se vocês criarem a placa em outra direção, primeiro começarem daqui para cá e daqui para cá, o eixo C vai ir para baixo. Então, muito cuidado, que é um erro comum de cometer em qualquer programa de elementos finitos. O professor não está dando certo, porque sem querer, dependendo da posição da placa, você vai estar pensando que estão colocando o carregamento para baixo quando estão colocando para cima. Tá bom? Ok. Depois de que eu já defini o elemento, ainda não tenho uma discretização. Nem sequer, como eu disse, tenho um ponto para pensar uma discretização, pegando esse elemento, indo no menu Edit, áreas, divide
areas. Quadrado ou triângulo. Aí ele diz, quantos elementos ao longo da borda entre o ponto 1 e 2? Eu tenho que saber como criei, daqui para cá. Quantos elementos da borda entre o ponto 1 e 3? Daqui para cá. Ó, ou seja, daqui e daqui. Nesse caso, eu vou usar já bastantes elementos. Poucos elementos, 2 elementos é pouca coisa, né? Eu vou usar, por exemplo, 8 elementos. Depois que eu disser, o que é que vai aparecer? Olha que bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementinhos. Bonitinho, né? Mais uma coisa, essa placa está no ar. No ar. É? Depois tu no vídeo tu resolve, tá? Ok. Aí, se tu não gerou, tu tem que dar ok, né? Eu posso até voltar para fazer de novo. Ó, pego a placa, edito, divido a área, 8 por 8, e tem que dar ok. Ok. Mas tem que estar nessa aqui, né? Muito bom. Eu tenho que apoiar essa placa. Se é uma placa simplesmente apoiada, isso é fácil, já aprendimos da aula passada. Pego os pontos, posso pegar elementos, mas isso aí não tem nenhuma graça, né? Se de direita para esquerda, ele pega qualquer coisa que crossing, como faz no AutoCAD também, nos programas de CAD. Ou, se eu fizer de esquerda para direita, ele só pega os pontos que me interessam, tá? Bom, nesse momento aqui, eu vou assignar, null, joint, restrições, restrain, e eu quero simplesmente apoiar essa opção, resistência, ou as cargas existentes, eu apagar as cargas existentes. Ok, o único que aparece aqui é que eu tenho na direção X, não tenho, na direção Y, não tenho, e já automaticamente, como é gravitacional, aparece -1. Muito bem. Com isso aqui pronto, eu posso apagar essa janela e vou ficar só no 3D. E observe, só me resta analisar minha estrutura. Analisar minha estrutura é só ir analisar, não preciso, vou trabalhar com todo o grau de liberdade, tá bom? E, no caso da análise, não vou analisar o sistema modal, só pela carga permanente, det, e vou executar. Lembrem-se sempre de criar uma pasta, e aqui vamos chamar de placa com K, só para brincar, né? Aqui chamamos de chuchu, popó, qualquer coisa aqui. E pronto, ele vai executar. Só para você terem uma ideia, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 81 nós. Cada nó desses tem 6 graus de liberdade. Aí tem 6 por 8, 48, 486 nós. Tá? É uma matriz de 486 por 486. Para vocês compararem o resultado, vocês vão resolver essa matriz à mão, tá? É o desafio. Se alguém cumprir, me avisa, que eu já dou 10 na disciplina. Nem eu consigo. Tudo bem. E eu já posso ir lá ver. Ó, aqui eu tenho em kN/m. Vou modificar aqui para Nm, para ver onde que está o máximo deslocamento. Olha aí, ó. 47,87,9. Será? Será? 47,87,9? Será que deu? Olha que coisa mais linda. 0,49. E eu usei poucos elementos. Claro, eu teria que refinar, ver se não tenho nenhum erro aqui cometido, né? Que automaticamente, por elementos finitos, agora eu sei calcular placas. Tá bom? Vocês, em cima disso que está aqui, que vamos ir aprendendo algumas coisinhas a modelar, que tem muita mais coisa para modelar, vocês vão desenvolver um trabalho que é o seguinte. É um trabalho que está especificado
No ambiente da UPF virtual, onde você entra como aluno, né? Vai colocar sua senha. E ele vai dizer, já até com a data marcada, está demorando um pouco aqui. Elemento finito dia. Não quero salvar. Elemento finito dia. E essa atividade já tem dia e horário para terminar, está demorando. Ele é modelar e comparar placas de concreto. Se vocês clicarem nele, diz o seguinte: o objetivo desse trabalho é estudar modelos de placas de concreto usando o método dos elementos finitos e comparando os resultados de deslocamento em momento máximo com soluções analíticas. Séries, tabelas de CCERN, vários ou outros, no livro do Timoshenko. Cada um de vocês individualmente deve modelar 3 lajes quadradas, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8, 9x9, e 3 lajes retangulares, 4x6, 2, sei lá. Cada uma com diferente de apoio. Por exemplo, uma 4x4 simplesmente apoiada. Uma 4x4 engastada, uma 4x4, todas diferentes. Você vai elaborar um relatório, como é correto, com capa, sumário, introdução, objetivo, descrição da metodologia, modelo analisado, resultados, análise, resultados, conclusões. Você tem aqui uma referência bibliográfica para consultar. Vocês são 42 alunos, na verdade vocês são 41. Normalmente quem fica reprovado sempre sou eu, que eu nunca entrego o trabalho. Estou aqui de novo repetindo a disciplina por 4ª e 5ª vez, né? Mas a entrega de vocês... 4ª, 29 de julho de 2015, o que é isso? A entrega de vocês, voltando para modelar placa de concreto, desculpem, a entrega de vocês é 4ª, 23 de setembro de 2015, até as 23h55, tá? Passou, 0, tá bom? Já está aberto para receber, que eu sei que vocês vão hoje à tarde para casa, vão começar, terminam lá pelas 7 horas da noite e já me enviam hoje à noite, que amanhã eu corrijo, tá bom? Feito? Mas tem até 23 de setembro. Lógico, vamos ir resolvendo algumas dúvidas. Tem 42 dias e 13 horas. É tempo sobrando. EADUPF.br, tá bom? Ok. Eu vou encerrar essa transmissão mostrando de maneira rápida um trabalho que tirou nota 9, né? Tirou nota 9 do aluno Matheus Bordini. Você vai me entregar um único arquivo zipado, zip, please. Em PDF, que não me interessa, com os modelos, o único que eu quero é SDB, tá? Só os SDB, que são pequenininhos. E o relatório, olha o relatório. Universidade de Passo Fundo, análise entre métodos de cálculo para laje quadrada, acadêmica foi feia, né? O Matheus não sabia, aqui não vi esse erro, né? Mas ele se declarou, vou sacanear ele, eu não sabia que tu tinha feito declaração formal de troca de sexo. Matrícula, né? E aí, sumário bonitinho, faltou botar o número da página, mas isso não tira nota. Então, ele fez, como é que ele fez por cada um, explicou, mostrou as plaquinhas, fez os cálculos com malha de 2x2, 4x8, 32, para os momentos de deslocamento. O primeiro modelo dá bastante erro, mas o erro vai reduzindo, tá? Bonitinho, vai mostrando tudo. E, por último, uma coisa que pesa muito são as conclusões. Não é para inventar aquela frase, eu aprendi muito com esse trabalho. Essa baboseira de 2º grau mal ensinada. Tá? Você tem que... eu gostei da frase dele aqui, Essa é das melhores frases que eu gostei. Diante disso, pode-se dizer que o programa SAP se mostrou um excelente equipamento. Programa que é equipamento, eu não entendi nada, né? Quando aliada a experiência e conhecimento desse operador. Como sempre, a pecinha é fundamental. A pecinha que se
em frente ao notebook, computador, é fundamental para aquela coisa, tá bom? Essa aqui, então, acabamos o nossa